Paz do Senhor a todos aqui presentes. Amém. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos que se encontram no outro lado nas redes sociais. Aqueles que não me conhecem, irmãos, eu sou o presbítero Moisés Cavalcante. Faço cultos regulares no meu lar e aos domingos nós transmitimos ao vivo na maior rede social mais vista de todo mundo, que é o Facebook. Então todos vocês são bem-vindos a estarem presentes aqui conosco. Mas se vocês não podem estar presentes aqui em corpo, nós estamos ligados ao Espírito Santo, porque como a palavra de Deus fala, quando nós aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador, nós pertencemos à igreja espiritual de Deus, ao corpo de Cristo. Todas as igrejas, que são as pessoas de toda a terra, estão no Japão, nos Estados Unidos, em todos os hemisférios do planeta, estamos ligados a um corpo só, que é Jesus Cristo, que é a videira verdadeira. Amém, irmãos? Amém. Então, a igreja que está aqui na nossa casa saúda todos vocês aí com a santa paz do Senhor. Se sintam abraçados, se sintam amados. E se quiserem um dia experimentar um calor pequeno, um lugarzinho pequeno, mas cheio de amor, cheio de ternura, cheio de comunhão, que é nosso lar. Amém, irmãos? Nós não pertencemos a nenhum tipo de ministério, nós não estamos ligados, nascemos na Assembleia de Deus, temos muito respeito pelas igrejas, mas muitas coisas que ocorrem, irmãos, dentro das igrejas, instituições, nós entendemos de forma um pouco diferente. Como, por exemplo, muitas pessoas falam que você só estará ligado a Cristo se você estiver dentro de uma instituição com CNPJ e de forma de castelinho, de preferência, né? Com aquelas janelinhas bonitinhas. Então nós acreditamos na santa palavra do Senhor. A palavra de Deus fala, irmãos, em Mateus capítulo 18, versículo 22, que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. E como a igreja primitiva de Jesus, após a morte e ressurreição de Cristo, os primeiros discípulos de Jesus, os apóstolos, formaram igrejas nas casas das pessoas. E essas igrejas que eram nas casas das pessoas eram uma bênção, irmãos. E a igreja só passou a entrar em declínio espiritual quando Roma tornou a igreja como instituição governamental do governo romano. E aí a igreja começou a ter uma decaída espiritualmente. Mas antes disso, irmãos, as igrejas eram uma bênção. Hoje a igreja é uma bênção, porque Jesus falou para Pedro que as portas do inferno não prevaleceria sobre a igreja de Cristo. Quem é a igreja de Cristo? Somos nós que estamos aqui e é vocês que estão aí. Então todos nós que estamos aqui, estamos ligados a vocês que estão aí, através do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos iniciar o nosso culto. Eu quero agradecer, irmãos, a todos vocês que nos permitem entrar nos vossos lares, nem sequer que seja por 5 minutos apenas, para ouvir uma palavra, uma semente do Evangelho que está sendo lançada no seu coração. E eu peço para que todos vocês, quando o Espírito falar, não fechem os seus corações. Não fechem os seus corações, porque o Espírito Santo de Deus, muitas das vezes ele toca em você, muitas das vezes você sente a presença de Deus, mas você endurece seu coração por um motivo alheio, muitas das vezes, à sua própria vontade. Mas nós estamos aqui para falar para você que esta noite tem bênçãos espirituais, não somente para nós que estamos aqui, mas para vocês que estão aí do outro lado. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto semanal, culto da família. E nós aqui, irmãos, nós só temos um conceito e uma vontade de tornar cada um de vocês uma igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos aqui para pedir o seu dízimo, nós não estamos aqui para pedir o seu pix, seu dinheiro, a sua oferta. Nós não estamos interessados no seu dinheiro, porque a própria palavra de Deus fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de mal. Nós estamos aqui para semear a palavra de Deus verdadeira, como a mulher samaritana disse uma vez para Jesus: aonde que eu buscarei a Deus? E Jesus respondeu para ela: nem no monte e nem em nenhum lugar, mas Deus busca no meio de todas as pessoas verdadeiros adoradores que o adorem em justiça e em verdade. E a palavra de Deus nos ensina, irmãos, que se Deus é Espírito, aonde está o Espírito de Deus? O Espírito de Deus está onde há liberdade para você pegar a sua Bíblia, abrir os 66 livros que ela contém e ler com liberdade. Hoje, infelizmente, muitas igrejas proíbem os irmãos de trazerem suas explanações do Evangelho. Você só pode falar na igreja aquilo que o líder
compreende como uma coisa correta aos seus olhos, mas toda a Bíblia é correta. Ela é apta para ensinar, corrigir e exaltar a pessoa. Então toda a Bíblia ela é santa. Toda a palavra de Deus é verdadeira. E que nós sejamos todos mentirosos, mas a Bíblia é verdadeira. Amém, irmãos? Vamos dar início ao nosso culto mais uma vez. As oportunidades estão abertas. Aqueles que desejarem dar uma saudação, cantar no louvor, estão todos à disposição. A igreja, nós estamos à disposição a dar liberdade para todos os irmãos. Amém? Sejam bem-vindos mais uma vez em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A igreja pode se sentar em nome de Jesus. Irmãos amados, nós temos que agradecer a Deus todos os dias. Eu estava falando antes de começarmos o culto aqui com os nossos irmãos queridos que estão aqui presentes, como é importante nós sermos agradecidos a Deus. Muitas das vezes, irmãos, eu observo pessoas que eram muito melhores que eu, muito mais, como eu posso falar? Pessoas que eram muito mais, importantes que eu. Pessoas que eram muito mais, inteligentes e ligeiras mais do que eu. E hoje não estão vivos. E eu, com a minha pouca sabedoria, com pequenino que eu sou, alcancei de Deus algo muito importante, irmãos, que é a graça do Senhor. Quando Deus ele nos observa lá de cima, que aos seus olhos nós somos achados interessantes para Ele, Ele nos desperta para o Evangelho. E quando nós somos dispersados para o Evangelho, quando nós somos despertados para este Evangelho, somente isso já é motivo para nós estarmos todos os dias de nossas vidas agradecendo a Ele, sem querer pedir para Deus carro, casa e nada. Muitas das vezes, irmãos, a palavra de Deus fala que nós pedimos e não recebemos de Deus porque nós pedimos mal. Muitas das vezes nós somos instruídos por pessoas acerca da prosperidade. A prosperidade que a Bíblia fala que nós vamos ter que ter e herdar são as herdades espirituais. A Bíblia fala que nós temos que buscar junto a Deus as coisas espirituais, não essas coisas terrenas. Irmãos, todas as coisas terrenas que nós conquistamos são consequências de você trabalhar ou você não trabalhar. Se você é uma pessoa que trabalha muito, você vai ter alguma coisa. Se você é uma pessoa que não trabalha e também não tem muita sabedoria ao gastar, tudo que você adquire, você gasta. Então é a consequência. É uma consequência. Agora tem pessoas que pedem para Deus riqueza. Irmãos, Deus não vai te dar riqueza se a própria Bíblia nos ensina a sermos humildes e simples como Jesus foi. Seguimos os passos de Jesus, seguimos os passos dos apóstolos de Jesus, que não tinham nada nessa terra. A Bíblia fala que Jesus não tinha onde repousar a cabeça. Jesus não tinha dinheiro, não tinha nada. O ministério de Jesus e dos apóstolos foi abençoado por mulheres que tinham dinheiro e que foram abençoadas por Jesus e seus apóstolos e seguiam Jesus no seu ministério e doavam coisas para este ministério. Mas Jesus mesmo não tinha nada. Jesus chamou pessoas também para o apostolado e também não tinha nada. E essa é a simplicidade do Evangelho, irmãos. Quando Jesus manda os seus apóstolos de 2 em 2, todas as aldeias buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele falou assim: olha, eu envio vocês hoje como ovelhas para serem devoradas por lobos, que são as pessoas. Eu envio vocês hoje como ovelhas. E o lugar que te receberem bem, abençoe, porque eu lá vou abençoar. Mas aquelas pessoas que te rejeitarem também me rejeitarão. E haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essas pessoas que te rejeitarem. E este é o Evangelho que eu creio, que é poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Aleluia. Aleluia. Irmãos, se vocês me conhecessem antes de Jesus me chamar,
As pessoas normais não iam querer estar próximas de mim. Era uma pessoa muito violenta, uma pessoa que da minha boca falava muitos palavrões. Era um cara muito violento. Então, quem me conhece hoje e não me conheceu naquele tempo, não consegue observar como foi grandioso o mar vermelho que Jesus abriu dentro de mim. E como foi a lapidação que Deus me fez na minha vida, me transformando em uma outra pessoa. Essa é a grandeza do Evangelho. A transformação. Mas para que haja transformação, você precisa ceder ao Evangelho. Você precisa ouvir com os seus ouvidos, compreender a palavra de Deus e praticar. Porque a palavra de Deus ela não é para ser pregada, mas sim para ser vivida. E a pessoa que prega e não vive, é mais um daqueles que Jesus ia lá na porta, chamando eles de hipócritas e de sepulcro caiados. Porque eles pregavam, mas eles não viviam o Evangelho. Então, se você não pode viver tudo aquilo que você prega, só pregue aquilo que você vive. Aleluia! Glória a Deus. Todas as semanas nós falamos aqui, irmãos, e eu não quero deixar de falar essa semana. Se você precisa de uma oração, entre no seu quarto, feche a porta do seu quarto, Mateus capítulo 6, versículo 6. Feche a porta e fala com teu Deus em oculto, que Ele vai te responder no meio de todos. A palavra de Deus fala lá, meus irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11, como Paulo e Silas pregavam o Evangelho na cidade de Bereia. Os bereanos ouviam atentamente aquilo que aqueles homens de Deus falavam. E depois eles iam examinar as Escrituras para ver se aqueles homens de Deus falavam era verdade. Não terceirize a sua salvação a ninguém. Não confie nas mãos de outras pessoas a sua salvação. Seja um servo de Deus autêntico. Tenha as suas experiências com Deus. Você pode até contar um testemunho de experiências de outras pessoas, mas busque uma experiência com Deus. E Deus está assim tão próximo, tão assim pertinho da gente, irmão, para nos fornecer experiências maravilhosas. Amém? Irmãos, abram as suas Bíblias antes que fique muito tarde. No Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual Mateus escreveu, no capítulo 13, versículo 1 ao 21. Nós vamos falar hoje da lei da semeadura, irmãos. Existem duas coisas aqui que nós precisamos enaltecer e chegar a um entendimento. Duas coisas que Deus quer nos fazer refletir. As pessoas que levam o Evangelho e das pessoas que recebem o Evangelho. Prestem bastante atenção, meus irmãos queridos. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e juntou-se uma multidão junto dele. E sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Por que Jesus entrou dentro do barco, irmãos? Porque uma grande multidão não conseguia observá-lo do chão. Então Jesus entrou dentro do barco para ele ficar mais alto, para as pessoas poderem ver ele. Falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Quem é o semeador, irmãos? Quem semeia é quem leva o Evangelho. E quando semeava uma parte da semente, o que é a semente? É a palavra de Deus. Caiu aos pés dos caminhos, e vieram as aves e comeram-la. E outra parte caiu nos pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Aleluia. Irmãos, o Evangelho precisa ser enraizado nas nossas vidas. Nós precisamos ter raiz no Evangelho, irmãos. A raiz é o que sustenta a árvore em pé, irmãos. Se você é uma pessoa que você ouve o Evangelho, mas você não pratica, você não tem raiz. Mas se você é um homem de Deus, mulher de Deus, que ouve a palavra de Deus e as pratica, eu não tenho a mínima dúvida, irmãos, que vocês têm raiz.
E quem tem raiz, irmãos, vem o vento, o vento sopra, a maré cai, mas a árvore ela permanece, a casa permanece em pé. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-a. E outra caiu em boa terra e deu espinhos. Deu fruto. Perdão. E deu fruto. Uma 100, outra 60 e outra a 30. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. E cercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que eles falam por parábolas? Fez uma pergunta para Jesus. Lá no versículo 11, Jesus responde: a ele, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Glória a Deus. Aleluia. A vocês são dados conhecer os mistérios do reino de Deus. Glorifica esse Deus maravilhoso, porque a vocês são dados conhecer o direito dos reinos de Deus. Mas a eles não lhe é dado, porque aqueles que têm se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Lá no 13, irmãos, porque isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Lá no 15, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com seus olhos, e ouçam com os seus ouvidos, e compreendam de coração, e se convertam, e os cure. Aleluia. Irmãos, que palavra maravilhosa. Que palavra maravilhosa. Jesus está falando assim para os apóstolos: ó, eu falo por parábolas, porque eu não quero que essa multidão entenda. Mas a vocês, 12, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aleluia, Jesus. A vocês é dado conhecer o direito dos mistérios do reino de Deus. Eu me revelo a vocês através dessas palavras, mas eu não vou me revelar a eles, porque eu não quero que eles ouçam e compreendam e os cure, porque não era chegada a hora ainda daquele povo, irmãos. O Filho do Homem precisava ser morto. E se aquelas pessoas compreendessem o Evangelho de Jesus, eles não matariam Jesus. E Jesus omitiu o Evangelho para aquelas multidões, porque era necessário, irmãos. Não era o tempo ainda de chamá-los para Deus. Cada um de nós temos um tempo de chamado para Deus. Não adianta, irmãos. Muitas das vezes os pregadores por aí afora ficam frustrados, porque eles pregam o Evangelho, pegam as pessoas, colocam nas costas, levam para a igreja, enche o carro, leva para a igreja, dá o dinheiro da passagem, compra terno para a pessoa ir para a igreja, enche a casa da pessoa de coisas, de presentes, e as pessoas não vão para a igreja. E as pessoas não querem Jesus. Sabe por que as pessoas não querem Jesus? Porque não é chegada a hora delas. E cada um de nós tem um tempo determinado para que Deus abra os nossos ouvidos e os nossos olhos, para que nós, ouvindo as pregações, conseguimos compreender e enxergar a verdade por trás do Evangelho. E Jesus falando para eles ali naquele momento, irmãos, que não era chegada a hora daquelas pessoas, mas a deles sim era chegada. Isso é maravilhoso, irmãos. Como a palavra de Deus ela é seletiva. Pode estar uma pessoa no meio da multidão, ela vai ouvir a palavra de Deus. Se Deus quiser atingir aquela pessoa, Ele vai atingir aquela pessoa, porque aquela pregação vai impactá-la. E ela vai começar a chorar no meio daquela grande multidão. E as pessoas que estão em volta dela não vão compreender, vão falar assim: o que está acontecendo? O que esse rapaz está chorando? Se a gente não está entendendo nada que esse pregador está falando. Porque a eles
que estão em volta, não é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aquela pessoa, de uma forma seletiva, Jesus foi lá e tocou nela de uma forma diferente. Aleluia! Aleluia! Muitas pessoas tocavam Jesus na grande multidão quando Jesus passava, mas a mulher do fluxo de sangue, ela se lançou aos pés de Jesus e tocou na orla do manto de Jesus. E Jesus parou e falou: opa! Alguém me tocou. Ai, que mistério, irmãos. Os apóstolos assim, ó Senhor, a grande multidão te cerca. Senhor, não faça essas coisas com a gente não, a gente fica confuso. Uma multidão te cerca e você fala para nós que uma pessoa te tocou, Senhor. Todos nós estamos te tocando. Opa! Não! Alguém me tocou de uma forma diferente, porque eu senti virtude sair de mim, aleluia. Eu senti uma virtude sair de mim. E aquela mulher falou: eu toquei nele e me curei. Irmãos, existe um tempo determinado para todas as coisas. E muitas das vezes, grandes homens de Deus, pastores, muitas das vezes consagrados, se frustram no Evangelho. Por quê? Porque eles acham que depende dele para levar o entendimento para as pessoas. Ele acha que depende dele para levar salvação. Ele acha que depende dele para trazer para aquelas pessoas uma reestruturação de vida. Aleluia. Mas não depende, irmãos. Eu vejo grandes homens batendo no peito: eu ganhei 1000 almas para Jesus, ganhei 100 almas para Jesus. Irmãos, desce daí. Desce daí. Nós não temos poder de convencimento. O único que pode convencer o homem dos seus maus caminhos, da sua vida errada, da sua trilha errada, se chama Jesus de Nazaré, através do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E é este evangelho que eu creio. Nós, como ferramentinhas de Jesus, nós ficamos na prateleira, às vezes ferrujada, às vezes com um pouquinho de pó. Aí Jesus quer te usar, irmão. Ele pega você, bate o pó e vai usar você. Depois ele vai pôr você lá de novo. Nós precisamos compreender, irmãos, nessa hierarquia, quem nós somos e quem Deus é. Nós somos insignificantes e Deus é tudo. E a plenitude está nele. O poder está nele, ele é eterno. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos barro, nós somos poeira. Nós somos insignificantes diante de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes, irmãos, nós não compreendemos. Às vezes Deus quer nos usar e nós não demos lugar. Muitas das vezes, aquelas pessoas que estão do nosso lado, ela está do nosso lado. E Deus quer falar com essa pessoa através de nossa vida. Muitas das vezes nós trancamos o nosso entendimento, trancamos o nosso coração. Mas bem-aventurado, lá no 16, irmãos, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Bem-aventurados sois vós que estão aí do outro lado, que hoje têm o privilégio de ouvir a palavra de Deus. Muitos estão, irmãos, internados com doenças terríveis. Muitas pessoas estão impossibilitadas neste momento de ouvir uma palavra de Deus, como vocês estão tendo o privilégio. E quando o Espírito tocar, abra seu coração para que Deus possa entrar, para que Deus possa fazer uma grande obra na sua vida, meu irmão e minha irmã. Lá no 18, escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a parábola do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração.
Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Olha aí, irmãos, aí Jesus ele vem explicar para os apóstolos a parábola. Ouvindo alguém as parábolas do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Jesus disse que algumas sementes cairiam à barreira do caminho, e as aves viriam e a comeriam. São pessoas que ouvem a palavra, mas não permite que ela entre no seu coração. Logo vem o inimigo e remove aquilo que foi ouvido. Hoje vemos isto quando alguém escuta um sermão e sente-se tocado por alguns minutos. Mas ao sair da igreja ou do meio, tudo desaparece porque nunca houve verdadeira abertura para Deus. Um coração endurecido não permite a palavra, não permite que a palavra crie raízes. E a raiz, irmãos, como eu falei anteriormente, é muito importante. Porque através das raízes, irmãos, é da onde vem o alimento para a árvore. E se você tiver uma raiz superficial, você vai ter um alimento superficial. E muitas das vezes, irmãos, essa raiz que está com a gente, se ela não estiver firmada numa boa terra, todas essas proteínas que deveriam ir para a árvore se tornar uma árvore saudável e gerar frutos, ela não gera frutos. A árvore começa a ficar fraca, sujeita a tipo de infecções. Os bichos vão lá, vão atacar aquela árvore, ela vai apodrecer, o cupim vai lá, vai entrar nela, e ela vai apodrecer e ela vai cair. Ela vai cair. Infelizmente, irmãos. A segunda parte, irmãos, são 4 tipos de pessoas. A segunda parte, porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes de pouca duração, e é chegada a angústia e as perseguições por causa da palavra, e logo se ofende. Aqui a semente germina rapidamente, mas não possui raiz profunda e o sol a seca. Olha isso, irmãos. Esse solo representa pessoas que recebem a palavra com entusiasmo, porém a sua fé é superficial. Quando tudo está bem e permanecem firmes, quando tudo está bem, eles estão firmes. Mas quando chegam as dificuldades e perseguições ou provações, abandona a caminhada. Jesus nos ensina que as emoções sem profundidade espiritual não sustentam uma vida cristã. Aleluia. A raiz cresce em silêncio e a intimidade com Deus constrói diariamente algo perpétuo com Jesus. Então, irmãos, muitas das vezes, sabe aqueles crentes superficial que chega nas igrejas que você observa, às vezes chora, se emociona, mas não permite que a palavra a direcione. Quando sai das portas da igreja para fora, volta a fazer tudo aquilo que fazia anteriormente. Não permite que o Evangelho molde um caráter novo na sua vida. Jesus é só lá na igreja. Por isso, irmãos, que muitas das vezes nós não compreendemos quando as pessoas falam assim, ó, eu vou para a igreja, é uma frase errada, porque se você é igreja, como é que você vai para a igreja? Então você fala assim, ó, eu vou congregar, eu vou me reunir com os irmãos, porque você falar eu vou para a igreja é uma frase errada, porque se você é igreja, como é que você vai para a igreja? Amém? Amém. A terceira parte, irmãos, lá no versículo 22, é o que semeia entre os espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Nós já havíamos falado sobre o dinheiro, não é verdade? No começo desse culto. O dinheiro, irmãos, o apóstolo Tiago, ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de mal. Tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Igrejas, instituições enormes, igrejas
que mostram como nós, seres humanos, somos insignificantes. Uma vez eu estava diante de uma igreja católica, e as igrejas católicas são bem bonitas e grandes, né, irmãos? Não são como as igrejas evangélicas, né? E eu estava do lado da igreja do Carmo, que na minha percepção é uma das igrejas católicas mais bonitas que tem. E eu trabalhava lá na praça, e os padres passavam direto, cumprimentavam, às vezes paravam lá, nós servia até café para ele. Aí uma vez eu perguntei pro padre lá, falei assim, pô, padre, por que as igrejas católicas é desse jeito? Tudo bonita desse jeito. Parece que é desenhado à mão por dentro, né, meu? Você entra dentro de uma igreja católica, você vê as paredes assim, o teto tudo bonito, né? Eu acho muito bonita essa igreja católica. Aí ele pegou e falou pra mim, falou assim, é pra mostrar que a igreja é grande e nós somos pequenos. E eu guardei aquela frase daquele padre, né? E essa é uma visão eclesiástica da igreja católica. Eu não tiro a razão deles, cada um fica com as suas percepções. Só que eu acho, irmãos, que é assim, ó. Muitas das vezes dentro das igrejas evangélicas, os líderes falam assim, irmãos, nós precisamos colocar um piso aqui, um porcelanato, porque aqui é a casa de Deus. Nós precisamos colocar cadeiras aqui, porque aqui é a casa de Deus. Nós precisamos reformar com o ar-condicionado, fazer o estacionamento. Nós precisamos dar o melhor para a casa de Deus. Sabendo nós, irmãos, que nós somos a casa de Deus. Muitas das vezes a percepção desses líderes é consertar e deixar aquele ambiente saudável, bonito e poderosamente assim, tudo certinho, porque, irmãos, aquilo ali pertence a ele. Pertence a ele. Aquela instituição não é a casa de Deus, mas pertence àquele homem. Ele comprou o terreno, ele construiu a igreja, ele comprou os bancos, ele comprou as mesas de som, ele comprou tudo que está lá dentro. Então aquilo ali pertence a ele, está no nome dele. A escritura não está no nome da igreja. A escritura está no nome dele. Então muitas das vezes, irmãos, soa até um pouco errado a pessoa falar, irmãos, aqui é a casa de Deus. Porque a casa de Deus somos nós. A Bíblia fala que Deus não pode habitar em templos feitos por mãos humanas. Deus, ele não habita em parede, em cadeira. Deus só pode habitar em pessoas. Então nós somos a casa de Deus. Nós somos a igreja de Deus. A verdadeira palavra de igreja é eclésia. Eclésia nunca se refere ao local, sim às pessoas se reunindo. Irmãos, Jesus explica que estes espinhos representam as preocupações da vida, o engano das riquezas e os desejos pelas coisas deste mundo. Observe que a planta não morre imediatamente. Ela cresce, mas nunca produz frutos. Porque o importante para o evangelho, irmãos, é o fruto. Ela não produz fruto porque ela é insuficiente. Quantos cristãos continuam frequentando as igrejas, porém vivem tão preocupados com o trabalho, com o dinheiro, com as coisas do dia a dia, com preocupações, distrações, que muitas das vezes a vida espiritual é sufocada por conta disso. Nem sempre o pecado destrói a fé de alguém. Às vezes são as preocupações ocupam o lugar que pertence a Deus nos nossos corações. Nós precisamos compreender essas coisas, irmãos. Muitas das vezes não é nem o inimigo te derrotando, mas muitas das vezes o cristão, ele compra uma casa, aí ele quer ter mais uma casa para ter de aluguel, aí ele consegue com o trabalho dele, aí ele fala, agora eu quero ter mais uma casa, porque já imaginou? Se amanhã tem uma crise, eu não consigo trabalhar, 2 aluguelzinhos para mim tá ótimo. Aí ele consegue a terceira casa. Aí ele fala, puxa vida, se eu conseguir a terceira casa, será que eu não consigo a quarta? E aí o que acontece? Ele vai viver para comprar casa, irmãos. E a vida espiritual? Se a própria Bíblia fala que nós temos que juntar tesouro na terra, não devemos juntar tesouro na terra, mas sim juntar tesouro no céu. A própria Bíblia fala que essas coisas são vaidade. Salomão, na sua infinita sabedoria, a Bíblia fala que não houve, nem antes de Salomão e nem depois de Salomão, haveria homem mais inteligente de Salomão, porque a Bíblia nos relata e nos mostra que a sabedoria de Salomão era proveniente de Deus. Como que um ser humano vai poder ter uma sabedoria igual a de Salomão, sendo que a sabedoria de Salomão era proveniente de Deus? Era uma sabedoria divina. E o Salomão fala no seu livro de Cantares que no final de tudo, irmãos, tudo é vaidade.
esforço nulo de sacrifício. Por quê, irmão? Se você tem uma casa, você tem que cuidar de uma casa. Se você tem um carro, você tem que cuidar de um carro. Se você tem 2 casas, você tem que cuidar de 2 casas. Se você tem 2 carros, cuidar de 2 carros é sofrimento. Se você tem 10 casas, você tem que cuidar de 10 casas. Então não tem como você cuidar das casas e ter cuidado com a sua vida espiritual. E muitas das vezes, irmãos, a Bíblia fala assim, ó, que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, porque o rico, irmãos, ele já tem as suas preocupações. Ele não vai querer abrir mão da vida boa, ele não vai querer abrir mão das coisas que ele tem à disposição dele, criados à sua disposição, pessoas que chamam, bajulando ele. O que mais o rico tem é pessoas bajulando ele. Ô chefe, quer que eu vou lá, chefe? Né? Então, o rico ele tem todas as coisas à sua disposição. Ele tem os melhores médicos, ele tem a melhor alimentação, ele faz uso das melhores moradias, dos melhores médicos. E aí depois vai para o céu, hein? E o camarada ficou pobre aqui, não teve direito à comida, não teve direito a nada. Por isso que a Bíblia fala que o Evangelho é para os pobres. Não quer dizer que um rico não possa realmente entrar no céu, porque senão, se a gente colocar dessa forma 100%, então Deus não tem capacidade de transformar um rico. Tem, mas isso é uma exceção. No estado geral não, mas uma exceção, Deus pode pegar um rico e transformar. Logicamente eu acredito nisso. Deus não transformou eu, que era um homem violento, um homem terrível. Deus não transforma as pessoas, transforma o juiz, transforma o advogado, transforma o policial, transforma o médico. Deus, não existe nada impossível para Deus. Todas as coisas para Deus são possíveis, para nós não, mas para Deus são possíveis. Agora lá no versículo 23, irmãos, se eu não me engano é a última, é o solo fértil. Olha que maravilha, irmãos. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá frutos e produz 100, outros 60, outro 30 e finalmente encontramos o solo fértil. O solo fértil. Irmãos, existe uma pergunta para cada um de nós hoje que nós temos que responder para nós mesmos. Que tipo de solo é o nosso coração? Que tipo de solo existe no nosso coração, irmãos? O que nos aflige? Quais são as coisas que pegam mais assim a nossa atenção? O quanto Jesus, na sua vida e na minha vida, existe prioridade para nós? Qual é a prioridade que nós damos para Jesus nas nossas vidas? É isso que vai nos tornar um coração, uma terra fértil. Essa terra, irmãos, ela precisa germinar frutos. Quando a semente ela cai em nossos corações, você quer fazer a vontade de Deus. Quando a palavra de Deus toca no seu coração, fala assim, ó: ei homem, cuide da sua esposa como a si mesmo. Se possível for, entregue a sua vida por ela. E você fala assim: se precisar eu morro pela minha mulher. Você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Quando a Bíblia fala para a mulher ser submissa ao homem, respeitando o homem. E se você fala assim: eu vou respeitar meu marido, vou ser submissa ao meu marido, você está buscando primeiramente o reino de Deus na sua vida. Buscar o reino de Deus, irmãos, não é ir para a igreja, porque não existe ir para a igreja, porque nós somos a igreja. Mas buscar o reino de Deus é ser obediente aos estatutos de Deus, é ser obediente, é reconhecer que nós não conseguimos fazer as coisas corretamente, nós precisamos da luz do Evangelho, que é a mente de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos da correção divina, nós precisamos de Jesus nas nossas vidas. Porque sem Jesus nas nossas vidas, nós não vamos conseguir. Nós não conseguimos trilhar uma trilha da forma correta sem Jesus nas nossas vidas. Olha, irmãos, esse representa o coração humilde, disposto a ouvir, compreender, obedecer e perseverar. Jesus afirma
que este é o solo que produz frutos, alguns 30, outros 60 e outros 100 por um. Nem todos produzirão a mesma quantidade, mas todos são verdadeiros discípulos. Não importa se você produz 100, se você produz 10 ou se você produz 1. O importante é produzir. Produzir. E você produzindo, você é um verdadeiro discípulo de Jesus. Aleluia. O importante para Deus não é a comparação entre cristãos, mas a fidelidade de cada um. Aleluia! Uma aplicação, irmãos, para todos nós. Essa palavra nos leva a fazer uma pergunta muito pessoal a cada um de nós. Como nós estamos nos doando para o Evangelho? Como que nós seguimos as pisaduras de Jesus Cristo? Quando a palavra chega até nós, nós rejeitamos a palavra de Deus? Ou nós pegamos assim e falamos, essa aqui eu obedeço, essa não. Essa aqui eu obedeço, essa não. Então, quanto nós estamos nos dedicando à palavra de Deus? Jesus não estava ensinando apenas sobre a evangelização. Ele estava convidando a cada um de nós a uma reflexão de vida. E é isso que nós precisamos fazer. Refletir as nossas vidas. Que tipo de solo que existe no coração de cada um de nós. A Bíblia fala no livro de Isaías, capítulo 52, versículo 7. Ó quão bom são os pés daqueles que levam a palavra de Deus ou as boas novas. Ó quão bom são os pés, abençoados são os pés daqueles que levam a palavra de Deus. E muitas das vezes, irmãos, muitos pregadores, muitas pessoas se frustram diante das suas vidas, porque acha que a semente que você lança, ela nunca será germinada. Eu quero falar para você aí do outro lado, você que é uma pessoa, um atalaia de Deus, você que é um semeador do Evangelho, eu quero falar para você, nunca se frustre, porque a igreja não é minha e nem sua, a igreja é de Cristo, foi Ele que deu a vida pela igreja, Ele é o responsável pela igreja. Jesus, Ele que morreu na cruz do Calvário. A nossa função, meu irmão e minha irmã, é apenas semear a palavra de Deus. Essa semente, ela pode não gerar frutos, ou pode até ficar oculta no coração das pessoas. Mas no momento certo, Deus vai lançar mão dessa semente que está no coração dessas pessoas e fazer produzir belas flores, belas árvores, e darão fruto na vida dessas pessoas. Quando eu era pequenino, minha mãe me levava para a igreja. Eu ouvia a palavra de Deus, entrava por aqui, saía por aqui, mas a semente, ela foi para dentro de mim. A palavra de Deus fala que tudo pode passar, os ventos e a terra, mas a palavra de Deus não volta vazia. Toda palavra de Deus proferida tem vida. E essas palavras, quando elas saem, elas vão encontrar no meio de grandes multidões terrenos e terras férteis. E se essas terras não forem achadas naquele momento, a semente vai cair. Não importa se tem pedras, espinhos ou pedregais. Essa semente caindo, um dia, Jesus, através do Espírito Santo, vai despertar essas pessoas para o seu Evangelho. Vai tornar essas sementes fértil, porque elas estão lá, independentemente de elas serem germinadas ou não. Eu creio dessa forma, porque um dia Jesus me falou comigo, e Ele falando comigo, eu reconheci a sua grandeza, eu reconheci a sua voz, porque quando eu era pequenino, a semente do Evangelho entrou no meu coração, e ali estava. Irmãos, você pode pegar uma semente de abóbora e colocar dentro de uma caixinha e permanecer vários anos. Ela vai continuar sendo uma semente de abóbora. O dia que você pegar essa semente e colocar no solo e colocar água, ela vai eclodir e ela vai se transformar num pé de abóbora. E é isso que o semente do Evangelho faz na vida de cada um de nós. Um dia essas sementes, elas vão ter crescimento.
Mas esse crescimento não vai ser eu e nem você que vai dar, mas sim Deus. Por isso que é importante nós reconhecermos a grandeza de Deus e não do semeador. Porque quem é o semeador? É quem lança a semente. Agora Deus que dá o crescimento, Ele é importante, porque é Ele que faz crescer a semente. Ele que faz a semente eclodir no solo. Ele que prepara a boa terra do coração. Ele que vai fazer essas sementes florir dentro do coração das pessoas. Quem somos nós? Ninguém. Mas Deus é tudo. Toda a plenitude da vida está nele. E é Ele que faz essas sementes nascerem dentro de um coração. Hoje pode até ter muitos corações aí do outro lado que não estão neste exato momento férteis. Mas a semente vai ficar lá. Eu creio em nome de Jesus. E um dia, Deus, com a sua infinita sabedoria e graça, Ele vai fazer essa semente nascer. Porque Ele vai transformar esse coração num coração fértil. E essa semente ela vai penetrar nessa terra. E ela vai nascer. Aleluia. Eu peço para que a igreja fique de pé em nome de Jesus. Irmãos, como é maravilhoso. A parábola do semeador. Não importa o solo que você lance a semente. O importante é a semente ser lançada. Independentemente da terra boa, a semente ela caiu entre pedras, entre espinhos e entre pedregais. Mas a Bíblia fala que o semeador continuou lançando a semente. Não importa, irmãos, se vai ter frutos positivos. O importante é nós continuarmos lançando a semente que é a palavra de Deus. Que no seu momento certo, no momento adequado, Deus vai pegar essa semente, pegar essa palavra e vai transformar vidas. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida, para que o Senhor, para que essa semente permaneça no seu coração, no oculto do diabo, para que o diabo não consiga tirar essa semente que foi semeada nesta noite no seu coração. Eu quero orar por você, eu peço para que a igreja me ajude em oração. Senhor meu Deus e meu Pai, eu peço, Senhor, para que essas sementes do Evangelho fiquem ocultas no coração de cada um que ouviu esta palavra ao Senhor. Para que no momento certo, ó grande Deus, o Senhor possa dar o crescimento adequado. O Senhor possa fortalecer, fazer essa semente germinar no coração dessas pessoas. Oculta, ó Senhor, diz o salmista, as tuas palavras no meu coração, para que eu não peque contra ti. Aleluia, Jesus. E que todos sejam abençoados em nome de Jesus. E que todos que receberam essa semente sejam abençoados em nome de Jesus. E que essas sementes, elas fiquem além do alcance do maligno, para que não possam ser removidas em nome de Jesus. Irmãos, tenha uma semana abençoada, tenha uma semana repleta de bênçãos. Que o anjo do Senhor leve-os ao trabalho em segurança, leve os seus filhos em segurança, leve os seus pais em segurança, leve os seus irmãos em segurança para o trabalho e tragam de volta em segurança para os seus lares. Que as casas de vocês estejam inatingíveis. Que ao dormir, o anjo do Senhor cubra os lares de vocês com seu sangue precioso. Que nenhum mal suceda às casas de vocês, aos seus bens, aos seus filhos, aos seus animais domésticos. Que nenhum tipo de homem mau, mal intencionado, roubador, possa penetrar nas dependências dos vossos lares. Seguir os seus filhos nas vossas ausências. Que sejam abençoados os seus pés. Que as suas despensas cheias de todo tipo de bem, de guloseimas. Que o Senhor Jesus abençoe os seus lares. Que nada lhes falte, que nada falte às vossas vidas. Eu peço a Deus, para que a sua saúde sejam renovadas em nome de Jesus. Amém. Que tudo na vida de vocês sejam cobertos com o sangue de Jesus. Aleluia. Levante as mãos para cima. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja presente na vida de cada um de nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado até domingo que vem às 18 horas.